Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, Ibovespa em uma boa volatilidade dentro do dia, subiu, começou o dia caindo, aqui está o início do pregão, começou caindo, depois foi para cima, voltou para baixo, ameaçou ir para cima e terminou o dia para baixo. A queda do dia foi de 0,66%, enfim, depois de tanta volatilidade e indefinição durante o pregão, prevaleceu a tendência atual do índice Bovespa no curto prazo, que é de baixa. Então o Ibovespa já vem estabelecendo um patamar aqui um pouco mais relevante de resistência, uma região em torno ali dos 48 mil pontos. Então qualquer sinalização um pouco mais importante para o Ibov seria acima dos 48 mil pontos, fora outros pontos que eu já comentei nas últimas videoanálises. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 0,68%, fazendo cada vez mais novas mínimas. Se olharmos para o gráfico semanal dessa ação, desde o finalzinho de novembro, a última semana de novembro de 2013, com exceção da última semana do ano, que é a semana ali do Natal, que foi basicamente ali com pouca volatilidade, que a ação fechou em alta de 0,12%, só tivemos semanas negativas, semanas com uma atrás da outra apresentando desvalorização. Então uma perda importante de suporte de 2013, da mínima de 2013, vai em uma boa tendência de baixa de curto prazo, sem nenhuma sinalização mais clara de reversão dessa tendência. Logo, pensar em compra desse ativo seria mais contra a tendência, se for swing trade, mesmo assim ainda sem uma sinalização mais clara, e preferencialmente day trade, seria o mais interessante day trade. E aí eu aguardaria algo mais aqui para cima dos R$15, seria algo mais interessante para se pensar em day trade na Petro, ou seja, demonstra força no início do pregão, já vindo para cima, voltando para cima dos R$15, isso representaria já uma boa alta, e a partir daí fica mais interessante para se planejar compra de day trade. Esse seria meu critério em cima da Petro. Vale 5 tem um candle de indefinição no pregão de hoje, a queda de 0,67%, dentro daquela região de resistência que nós já destacamos, vindo ali do gráfico semanal, na casa dos 30 pila, R$30,30. Então, nessa região, baseado nas variáveis aqui que a gente pode falar de tendência de baixa, o ativo está em tendência de baixa de curto prazo, o ativo está em tendência de baixa de médio prazo, o ativo testa a zona de resistência do gráfico semanal. Então, por enquanto, o mais provável seria uma retomada da movimentação para baixo na Vale 5. E o sinal dessa nova queda viria um primeiro indício negativo, seria um primeiro indício a favor desta queda seria a perda da mínima do pregão de hoje, que foi de R$ 29,49, o que poderia até trazer uma alternativa de ponta vendedora abrindo venda aí na Vale 5 aí de swing trade. Olhando agora para a City 3, City 3 é um ativo que, se olharmos para o gráfico semanal, vem abaixo agora de um patamar de suporte que foi perdido depois de bom tempo aqui lateralizando, aí perdeu essa região de suporte, voltou a testar esse suporte como resistência, montou um candle ali de reversão no gráfico semanal e vai apresentando situação aí de queda. Esse ativo perdendo essa região de suporte aumenta a chance de iniciar um movimento, dar continuidade ao movimento de baixa, caminhando para um suporte mais na faixa de 14 pila. Temos aqui um candle que a ação fechou com queda de 0,14%, um candle com corpo pequeno, a gente poderia falar em martelo invertido, mas não cabe muito aqui no meu entender um sinal tão claro de reversão aqui para cima desse movimento atual de baixo. Por enquanto, está mais ali com cara de perda desse suporte, o que pode trazer inclusive uma venda aí de rompimento de suporte, venda de rompimento aqui da perda dos R$14,51. BFF3, a ação vem com repique de alta. O pregão de hoje proporcionou um candle chamado de Dark Cloud Cover ou nuvem negra, que representa aí uma sinalização de reversão de uma subida para uma movimentação para baixo. Então a perda da mínima de hoje reforça um pouco mais esse movimento de queda, tudo isso acontecendo no teste da resistência, que era um suporte, foi testada e a ação bate nessa região, gera um candle de reversão,
abrindo possibilidade, ao perder a mínima de hoje, que foi de 11,02, iniciar um movimento de queda, retomar um movimento de queda rumo a um suporte um pouco mais significativo para o papel, que para mim fica ali mais para R$ 10,40. Inicia em 10,59, mas um ponto mais importante eu vejo em torno de 10,40. Outro ativo, Lynx 3. Lynx 3, movimento de alta dentro de uma tendência de baixa. A ação vem de um movimento de baixa no gráfico semanal. A tendência no semanal ainda é uma tendência de alta, de fundos ascendentes. Vem no movimento corretivo, a semana está sendo boa, 7,72%, mas enfim, segue sendo um movimento de alta dentro de uma tendência de baixa. E uma tendência de baixa que encontrou agora um ponto de resistência. A perda da mínima de hoje reforça ali uma nova movimentação para baixo aí na Lynx 3. Um novo movimento de baixa nessa ação a favor da tendência seria uma alternativa aí de venda na perda de 43,85 com stop em 44,83. Agora olhando para alguma situação de compra contra a tendência, a gente teria aqui um Anato 3. Anato 3 não necessariamente comprar a superação da máxima de hoje com stop abaixo da mínima, mas o ativo se destacou com alta de 3,05% em cima de um suporte no gráfico diário, com a possibilidade ainda de um repique de alta ali no gráfico semanal. O fato é que seria mais uma entrada pelo G60 e teria que acontecer pelo menos mais um candle aqui com tentativa de queda para depois gerar uma entrada no possível rompimento da máxima do pregão de hoje. Seria o rompimento aqui dessa máxima, a máxima do pregão de hoje foi 38,64 e aí o stop ficaria mais aqui para baixo dessa mínima de uma correção aqui no G60. Então essa seria uma alternativa de pensar em entrada na Nato 3 com stop um pouco mais curto. E Lojas Renner no pregão de hoje apresentou alta de 0,65%, parou aqui, se a gente olhar para o G60, parou no ponto de resistência, fez aqui uma lateralização, ameaçou queda já na última hora de pregão. Se amanhã reverter aqui para cima, superar a máxima de hoje, seria também a alternativa de entrada, mas com stop também mais curto pelo G60, tentando um stop mais curto e um objetivo um pouco mais longo, tentando pegar uma parte desse movimento de subida, de um repique de alta na Lojas Renner. Primeiro ponto de resistência mais relevante ficaria na faixa dos 56,30 a 56,57. Seria o primeiro ponto de resistência. Depois um gap de baixa, uma resistência intermediária na casa ali dos R$ 58,50. Então é isso, amigos. Apenas para mencionar que a gente acionou hoje o stop na VEG 3. A ação já não tinha iniciado bem a operação na ponta compradora. Hoje abriu o pregão caindo, ficou um tempo ali parado e perdeu a mínima do pregão de ontem, que foi o ponto do nosso stop, e terminou alongando o seu movimento de baixa, caindo aí 2,2% no pregão. A saída foi logo no início do dia. E na Cruz 3 chegamos a comentar uma compra na ação, uma compra na superação da máxima de hoje, 21,87. Ela estava aqui nesse ponto para superar essa máxima, mas terminou, depois da recomendação, ela terminou azedando aqui para baixo, mantendo seu viés aí de baixo. Mas enfim, um ativo que montou um candle ali de indefinição ainda, trazendo ainda a possibilidade de se trabalhar numa compra aí contra a tendência. Sempre lembrando que é uma compra mais arrojada, a ação está em tendência de baixo, tem um risco um pouco maior e daria preferência para ter stops mais curtos nesse tipo de operação. Então é isso, amigos, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.